Existe uma coisa que a maioria dos homens maduros nunca percebe. E não é por falta de inteligência, não é por falta de experiência, é porque ninguém nunca ensinou isso a eles. Quando uma mulher sente atração por um homem mais velho, ela não chega e fala abertamente. Ela não diz que está interessada, ela não toca no assunto de forma direta. O que ela faz é algo muito mais sutil, muito mais silencioso e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Ela faz duas perguntas simples que parecem inofensivas, que parecem conversa comum, mas que carregam por dentro uma intenção que a maioria dos homens deixa passar sem nem perceber. E quando esse momento passa, ele não volta. Essa é a parte que dói. A maioria dos homens acima dos 40, 50 anos vive acreditando que já ficou invisível, que as mulheres não olham mais, que o tempo levou embora aquele magnetismo que existia na juventude. Mas isso é uma mentira que muitos homens repetem para si mesmos sem questionar. A verdade é outra. Homens maduros continuam sendo extremamente atraentes. Mas existe uma condição. Eles precisam entender como uma mulher comunica interesse nessa fase da vida, porque a forma como ela demonstra atração muda completamente. Quando uma mulher mais jovem se interessa, ela pode ser mais ousada, mais direta, mais impulsiva. Mas quando uma mulher madura sente algo por um homem experiente, ela escolhe o caminho da sutileza. E o motivo é simples. Ela tem medo de parecer disponível demais, tem medo de se expor e ser rejeitada, tem medo de mostrar o que sente e ouvir um silêncio de volta. Então, o que ela faz é esconder o interesse dentro de perguntas. Perguntas que parecem casuais, que parecem apenas curiosidade, mas que, na verdade, são um convite emocional disfarçado. E é exatamente aqui que mora o problema. A maioria dos homens responde essas perguntas no automático, sem prestar atenção no que realmente está acontecendo. Ele responde como se fosse uma conversa qualquer. E ela, do outro lado, entende aquilo como desinteresse, entende como rejeição. E recua, sem dizer uma palavra, sem dar uma segunda chance. Porque a psicologia feminina funciona assim. A mulher raramente oferece o mesmo convite emocional duas vezes. Ela abre a porta uma única vez. Se você não percebe, ela fecha e segue em frente. E você fica ali, sem entender por que a energia mudou, por que ela se afastou, por que aquela conexão que parecia tão natural simplesmente evaporou. Muitos homens passaram por isso dezenas de vezes na vida e nunca souberam o que aconteceu de verdade. Acharam que ela perdeu o interesse, acharam que era apenas simpatia, mas não era, era desejo. Era um teste silencioso que ela fez para medir se você estava emocionalmente presente. E você não passou porque não sabia o que procurar. Isso muda agora, porque hoje você vai entender exatamente o que essas duas perguntas significam, por que elas aparecem sempre da mesma forma e como responder de um jeito que acende dentro dela uma sensação de segurança, conexão e atração real. Antes de entender as perguntas em si, você precisa entender o que acontece na mente de uma mulher quando ela começa a sentir algo por um homem maduro. Porque não é a mesma coisa que acontece quando ela se interessa por um homem mais jovem. Com um homem jovem, a atração costuma ser mais física, mais impulsiva, mais rápida, mas com um homem mais velho, o processo é diferente. Ela primeiro observa. Observa como ele fala, como ele se comporta, como ele reage diante das situações. Ela presta atenção no tom de voz, na calma, na forma como ele ocupa o espaço ao redor. E só depois de passar por essa fase silenciosa de observação é que ela decide dar o próximo passo. Esse próximo passo nunca é uma declaração, é uma pergunta. E essa pergunta tem uma função específica dentro da psicologia feminina. Ela serve para medir três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, se você é emocionalmente estável. Segundo, se existe espaço na sua vida para alguém. E terceiro, se você tem percepção suficiente para entender o que está por trás das palavras dela.
Isso é o que separa o homem que atrai do homem que repele sem perceber. Porque a mulher não quer que você impressione ela com dinheiro, com histórias ou com conquistas. Ela quer sentir que você é um homem presente, que você escuta de verdade, que você percebe o que não foi dito. E é essa sensação de presença que faz com que ela se sinta segura o suficiente para se abrir. Agora pensa comigo. Quantas vezes na sua vida uma mulher puxou conversa com você de um jeito que parecia leve, descompromissado, quase casual e depois simplesmente sumiu? Você ficou sem entender, achou que não rolou nada, mas a verdade é que rolou tudo. Ela lançou um convite emocional, esperou a sua reação e, como você não respondeu da forma que ela precisava, entendeu aquilo como um sinal de que não valia a pena continuar. Não foi frieza da parte dela, foi proteção. A mulher protege a própria vulnerabilidade com muito mais cuidado do que o homem imagina. Ela não vai se expor emocionalmente se não sentir que o terreno é seguro. E a forma como ela testa esse terreno é justamente através dessas duas perguntas que parecem bobas, que parecem genéricas, mas que funcionam como um termômetro emocional. Se a resposta vier com presença, com calma, com uma energia que transmite abertura sem desespero, ela avança. Se a resposta vier seca, automática, sem profundidade, ela se fecha. E o mais difícil de aceitar é que ela faz tudo isso sem te explicar nada. Não vai te dizer que você errou, não vai te dar uma segunda chance para corrigir, simplesmente vai embora emocionalmente. E você vai continuar achando que era só simpatia, que era só uma conversa agradável, que não significava nada. Mas significava mais do que você imagina. E é por isso que entender essas duas perguntas não é apenas curiosidade. É uma questão de não deixar escapar, mais uma vez, uma mulher que estava ali na sua frente, tentando se aproximar do único jeito que ela sabe. A primeira pergunta que uma mulher faz quando deseja um homem mais velho é essa: você passa muito tempo sozinho? Pode parecer uma pergunta boba, pode parecer só um comentário solto no meio de uma conversa qualquer, mas não é. Essa pergunta é carregada de intenção. Quando uma mulher pergunta isso, ela não quer saber se você tem amigos ou se sai nos fins de semana. O que ela quer saber de verdade é se existe espaço emocional na sua vida para ela. Ela está tentando descobrir se o seu mundo tem uma porta aberta ou se está tudo trancado por dentro. Se você vive fechado nas suas rotinas, nos seus hábitos, na sua zona de conforto, ou se ainda existe dentro de você uma abertura para deixar alguém entrar. Essa pergunta aparece de formas diferentes dependendo da mulher. Às vezes ela diz algo como: você costuma sair sozinho? Outras vezes pergunta se você gosta de ficar na sua. Ou então solta um comentário como: parece que você é o tipo de homem que curte a própria companhia. Tudo isso é a mesma pergunta, só que vestida de formas diferentes. E todas elas querem dizer a mesma coisa. Eu estou te observando, eu sinto algo. Mas antes de me aproximar mais, preciso saber se você vai me receber ou me empurrar para longe. E aqui está o erro que a maioria dos homens comete. Eles respondem de forma literal. Dizem algo como: fico sozinho bastante, ou não, saio de vez em quando. E acham que responderam bem, mas não responderam nada porque ela não queria dados. Ela queria sentir a sua energia. Queria perceber, pela forma como você fala, se existe calor ali dentro ou se é tudo frieza e distância. Um homem que entende isso responde de um jeito diferente. Ele diz algo como: gosto do meu espaço, mas sempre tem lugar para alguém que vale a pena. Ou então curto a minha própria companhia, mas fico ainda melhor com a companhia certa. Percebe a diferença? Não é sobre o conteúdo da resposta, é sobre o tom. É sobre transmitir que você é um homem completo, que não está desesperado, mas que também não está fechado para o mundo. Essa combinação de força com abertura é exatamente o que desperta segurança dentro dela. E segurança, para uma mulher, é o começo de tudo. Sem segurança emocional, ela não avança.
Não importa o quanto ela te ache bonito, interessante ou atraente. Se ela não se sentir emocionalmente segura perto de você, ela trava. É instintivo. É mais forte do que qualquer lógica. Quando você responde essa primeira pergunta com presença e equilíbrio, algo muda dentro dela. Ela sente que pode dar mais um passo na sua direção, sente que o terreno é firme, sente que você não vai reagir com estranheza nem com indiferença. E é nesse momento exato que ela se prepara para fazer a segunda pergunta, aquela que revela de verdade o que ela sente. Aquela que mostra que o interesse dela não é passageiro, não é educação, não é só simpatia, é algo real. E essa segunda pergunta é ainda mais poderosa do que a primeira. A segunda pergunta que ela faz é essa: o que você está buscando hoje em dia? Presta atenção porque essa pergunta nunca é casual. Nunca. Uma mulher não pergunta isso para um homem que ela vê apenas como colega, como vizinho ou como conhecido. Essa pergunta só aparece quando ela já está considerando você como uma possibilidade real na vida dela. Quando ela pergunta o que você está buscando, ela não quer saber dos seus planos profissionais ou das suas metas financeiras. O que ela quer sentir é se você é um homem com direção, se você sabe quem é, se a sua vida tem um rumo ou se você está apenas deixando os dias passarem sem propósito. Ela pode formular de maneiras diferentes. Pode perguntar o que você quer para a sua vida agora, no que tem focado ultimamente ou o que te move nessa fase. Mas o significado é sempre o mesmo. Ela está medindo a sua presença interior, está tentando enxergar se por trás da sua aparência e do seu jeito existe um homem que caminha com intenção. Porque a mulher não se entrega emocionalmente a um homem que flutua. Ela se entrega a um homem que tem raiz, um homem que sabe onde pisa. E quando ela faz essa pergunta, já está imaginando como seria estar ao seu lado. Já está projetando se a vida dela combinaria com a sua, se o ritmo dela encontraria espaço no seu caminho. É por isso que a forma como você responde define tudo o que vem depois. E aqui, a maioria dos homens tropeça de novo. Respondem com frases vagas como estou levando a vida, ou estou em paz, ou não sei direito, só quero sossego. E sem perceber, acabam de fechar a porta que ela estava abrindo. Porque quando uma mulher escuta um homem dizer que não sabe o que quer, ela sente insegurança, sente que ele está à deriva. E mulheres não se conectam com homens à deriva, por mais atraentes que sejam. Elas precisam sentir firmeza, precisam sentir que aquele homem tem clareza sobre si mesmo que a vida dele seja simples. Você não precisa ter um discurso elaborado, não precisa fazer grandes declarações, precisa apenas transmitir direção. Algo como: estou construindo uma fase mais leve da minha vida, cercado de pessoas que realmente importam. Ou estou focado em viver com mais intenção, aproveitando o que faz sentido de verdade. Quando você responde assim, 3 coisas acontecem dentro dela. Primeiro, ela percebe que você não está parado, que existe movimento na sua vida. Segundo, ela sente clareza, sente que você sabe o que quer e isso gera uma atração profunda que vai além do físico. E terceiro, ela começa a visualizar um espaço ao seu lado. Começa a imaginar que talvez pudesse caminhar junto com você nessa direção. E isso, para uma mulher, é o ponto onde a atração vira desejo real. Não desejo superficial, não curiosidade passageira, mas aquele tipo de interesse que faz ela pensar em você quando está sozinha, que faz ela querer te ouvir de novo, que faz ela sentir que encontrou algo raro. Porque para uma mulher madura, um homem com presença e direção é a coisa mais atraente que existe. Essas 2 perguntas estão conectadas de uma forma que a maioria dos homens nunca percebe. A primeira mede se você está aberto. A segunda mede se você está vivo por dentro. E juntas, elas formam o teste silencioso mais importante que uma mulher faz antes de se permitir sentir algo de verdade por você. Pensa nessa cena. Você está conversando com uma mulher num lugar tranquilo. Pode ser uma cafeteria, uma livraria, um jantar na casa de amigos ou até uma troca de mensagens que já dura alguns dias.
A conversa flui bem. Ela ri com facilidade, te olha com atenção, parece genuinamente interessada no que você diz. E então, no meio dessa leveza, ela solta a pergunta: Você passa muito tempo sozinho? Se você responde com presença, com calma, sem desespero e sem frieza, ela sente que o primeiro passo foi seguro, sente que existe espaço, sente que pode continuar se aproximando. Dias depois, talvez horas depois, vem a segunda. O que você está buscando hoje em dia? E se a sua resposta carrega direção, clareza e firmeza emocional, algo dentro dela muda de vez. Ela para de te ver como alguém agradável e começa a te ver como alguém que ela deseja. Esse é o momento exato em que a atração deixa de ser apenas interesse e se transforma em algo mais profundo. Mas se você falha em qualquer uma dessas duas etapas, o efeito é o oposto. Ela não vai brigar, não vai reclamar, não vai te cobrar uma explicação. Ela simplesmente vai se afastar em silêncio, vai continuar sendo educada, talvez até simpática, mas aquela energia que existia antes vai sumir. E você vai sentir que alguma coisa mudou sem conseguir explicar o que foi. Isso acontece todos os dias com homens que são perfeitamente capazes de construir conexões reais, mas que perdem essas oportunidades porque não sabem ler os sinais que estão bem na frente deles. E o mais importante de tudo é entender que uma mulher não faz essas perguntas por acaso. Ela faz porque já decidiu que sente algo. Já passou pela fase da observação, já analisou o seu jeito, a sua energia, a sua presença e agora está te dando uma chance de confirmar o que ela já sente. É como se ela estivesse dizendo: Eu já te escolhi, agora me mostra que eu não estou errada. Existe algo que homens maduros precisam carregar consigo como uma verdade inegociável. A mulher não testa as suas palavras, ela testa a sua presença. Ela testa se você é o tipo de homem que percebe o que está acontecendo por baixo da superfície. E essas duas perguntas são a prova mais clara de que ela está te oferecendo uma abertura, uma porta que só abre uma vez. Se você conseguir guardar isso na memória, a forma como você se relaciona com mulheres vai mudar para sempre. Porque a partir de agora, cada vez que uma mulher te perguntar se você passa muito tempo sozinho ou o que você está buscando na vida, você vai saber que aquilo não é conversa fiada, é o convite mais honesto que ela sabe fazer. E dessa vez, você não vai deixar passar.